Nesse vídeo que eu vi na internet, fala sobre a situação dos filhos, né? Que quando eles vão ficando adultos, você como pai já não é mais o favorito do seu filho. Isso foi colocado no vídeo, que até os 10 anos o filho te procura, quer brincar com você, é pai pra lá, é pai pra cá, mas depois disso o filho começa a ser atraído pelas coisas do mundo, né? E aí você não é mais o único favorito, né? Eu sempre digo que nós pais, quando já nossos filhos chegam à fase adulta, nós somos as únicas testemunhas oculares, né, se vemos só pais e filhos, de três condições do filho. Por exemplo, quando você olha para o seu filho, na sua mente de cada filho você tem 3 filhos. Por que eu digo isso? Porque você consegue vê-lo de 3 formas diferentes. Quando ele era bebê, quando ele era um adolescente e quando ele se tornou um adulto. Então, quando você olha para o seu filho, o filho pode não entender isso. Ele vai entender isso, talvez, quando ele tiver os filhos dele, né? Então, quando você olha para o seu filho, você tem 3 fases. Isso eu estava pensando esses dias. Você tem 3 fases que você tem boas recordações desses três momentos da vida do seu filho. A fase em que ele foi totalmente dependente de você, né? E que ele era um ser minúsculo que não sabia se defender. Ele foi protegido com unhas e dentes, foi alimentado, foi feito todo um aparato de sustentação para que ele viesse ter uma condição de vida boa. Foi protegido de todos os males desse mundo, da condição que um pai consegue proteger. Depois, na fase adolescente, ainda há essa proteção, porque os pais, eles precisam proteger os seus filhos até que ele consiga perceber que os seus filhos têm condições de se defenderem sozinhos. Uma criança muito franzina, andando pelas ruas, num mundo desse mal, num mundo desse onde há pessoas ignorantes, estúpidas, que são capazes até de agredir uma criança, que são capazes de fazer grandes males, de se aproveitar de circunstâncias. Então o pai precisa, só que tem pais e pais, né? Tem pais que verifica que o filho já é esperto, que o filho já é desenrolado na vida, e tem pais que vê que o filho é bobão e mesmo assim deixa a criança aí pelo mundo, né? Ou não tem tempo de supervisioná-lo, ou não se preocupa, às vezes por preguiça de pegar o filho na escola ou no trabalho, ou de ajudá-lo, né, em alguma coisa. O pai tem outros prazeres, está envolvido, está com o pensamento voltado para outras coisas. As coisas mais preciosas da vida, as pessoas vão desprezando, né? E algumas pessoas pagam um preço muito amargo por essas escolhas, porque não tinha nenhum responsável para levar o seu filho na escola, não tinha ninguém da confiança para estar ali protegendo quando você não pudesse estar. Então, às vezes, por conta de dinheiro que você poderia pagar alguém de confiança, você acaba perdendo as coisas mais importantes da sua vida. Então, para o filho, vocês que são filhos, que vocês nunca podem esquecer que se os seus pais vierem a faltar na sua vida, você vai sentir uma dor terrível, porque você está trocando os momentos com aqueles que são mais importantes da sua vida por coisas que esse mundo de hoje está oferecendo com muito mais agressividade. O mundo de hoje é muito agressivo. A maioria das coisas que tem na internet a gente não precisava saber. A maioria dos conhecimentos e desconhecimentos, que é o que mais tem, a gente não precisava disso. E as coisas fundamentais que a gente precisava ouvir, o conselho do pai, olhar o seu pai naquele lugarzinho que está sentado, aqueles momentos bons de conversar, de passar um tempo, de comer um churrasco, você está perdendo tudo isso por uma oferta digital, por uma coisa que não sacia e que sempre parece que a nossa mente está sempre querendo mais, e você está desprezando o seu animalzinho de estimação, que faz um tempão que você não cuida, não passeia, e as pessoas vão perdendo tempo para ficar discutindo na internet, fazendo lives inúteis,
E o mundo na verdade está de uma forma em que as pessoas estão considerando coisas sem fundamento, né? Como se isso fosse uma coisa que saciasse o ego dela, os interesses dela. E coisas boas estão passando, lugares bonitos estão passando, e as pessoas estão aí trancadas nos seus quartos, comentando daqui, comentando dali, fazendo vídeos inúteis, fazendo fofoca, fazendo intrigas, e a vida está passando, né? E ali os seus pais estão só com o número de tempo de vida sendo reduzido. É igual aquele filme O Preço do Amanhã. O tempo de vida está acabando. E o tempo da sua felicidade com eles também está acabando. Assim também dos pais com seus filhos, que perdem tempo com amigos, né? Não quer dizer que você não possa sair com amigos. Quer dizer que existe um equilíbrio. A vida tem que ter um equilíbrio. Tem gente que dá muita atenção lá fora e dentro de casa nada. E aí vai perdendo a vida, e outros estão usufruindo daquele momento com ele, quando na verdade a sua família deveria estar usufruindo esses momentos. E o prazo de vida está acabando. E as coisas boas que Deus te deu, elas têm um prazo para que elas não vão durar para sempre. Algumas pessoas são muito abençoadas e conseguem ter uma longevidade com seus filhos, com a sua família. Outros já não conseguem ter tanto essa bênção. Por quê? Porque o filho casa com uma estrangeira ou casa com alguém que vai se mudar para outro país e nunca mais você vai ver seu filho. Mal sabe essas pessoas que o único contato que elas terão é via internet. Nunca mais você vai poder abraçar. Muitos pais vão morrer e muitos filhos vão morrer sem se abraçarem por conta dessa distância e se conformando em se ver de forma digital, que não é a mesma coisa, porque você está acostumado a estar sempre com seu filho, um final de semana pelo menos, e essas distâncias, né, por ideais, eu vou morar naquele país porque lá eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar, e as coisas mais fundamentais da vida, as coisas mais importantes que não se devia trocar por nada, vão ficando para trás. Talvez esse fator que está acontecendo nos Estados Unidos, mandando todo mundo de volta, é porque talvez Deus esteja cansado de ver isso, né? Essas dificuldades. Porque é diferente de outros países onde os estrangeiros precisam ir para essas nações, fugindo do país em que elas vivem, porque lá os tornariam em traficantes, os tornariam em outras coisas piores, né? Do que falando de questões sexuais. E parece que Deus move o mundo porque Ele nos ama e em benefício da gente, né? Nós temos aí vítimas da Boate Kiss, né? Quantos pais gostariam de ter somente um abraço dos seus filhos? Nunca que eles poderiam imaginar que ia acontecer uma tragédia pela irresponsabilidade de pessoas, de instituições, né? Nunca que houve um caso semelhante em outro país, aqui que é fronteira com o Brasil. Houve agora mais um caso de outra boate também. Nunca que os pais iriam imaginar que seus filhos iriam tão jovens. Porque pelas regras da vida se imagina que os filhos fiquem para cuidar dos seus pais e não ao contrário. Então, pegue essas informações que eu estou dizendo aqui e faça alguma coisa com essas informações. Reflita, viva a cada dia, viva com a sua família, abrace seus filhos, né, seus netos, procure, você pode ter tudo, você pode usar a internet, você pode brincar, você pode se divertir, mas não dê tanta importância a essas coisas, não deixe que essas coisas sejam o governo da sua vida. Aí sim, com equilíbrio, você pode usufruir de tudo, de forma perfeita, de forma boa, né? Não é ser 8 ou 80, né? Tem que se encontrar um equilíbrio na vida.